Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Olá, meus amados irmãos. Paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Irmãos, estamos aqui, vamos continuar nosso estudo, versículo a versículo, Começando pelo livro de João. Nós, no último dia, estudamos João, capítulo 1, versículo 14, a primeira parte. E agora ficamos de fazer a segunda parte, tá certo? Mas antes de começarmos a segunda parte, vamos fazer um pequeno resumo do que nós vimos. Tudo bem? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, em nome do Teu Filho amado Cristo Jesus, estamos aqui, Pai, para estudar a Tua palavra e para recebermos dádivas do céu, Pai. Senhor, abre nossos olhos para que vendo possamos enxergar, e nossos ouvidos, Pai, para que ouvindo possamos entender. Que tudo que seja dito, Pai, venha do céu, e aquilo que vier do homem, Pai, não crie raiz em nenhum coração. Em nome de Jesus te pedimos essas bênçãos, te agradecemos. Amém. Meu irmão, nós vimos então João 1,14, nos diz o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Na primeira parte nós estudamos só e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos que o Verbo no princípio, lá em Provérbios no capítulo 8, é antes do princípio da criação da terra. No princípio da criação da terra havia o quê? Fontes carregadas de águas e havia abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Porém, o princípio lá de Provérbios, capítulo 8, versículo 22 e diante, é antes sequer do princípio do pó do mundo. Não existia nada, nem fonte de água, nada. E ali o verbo, a sabedoria, A palavra que é traduzida por verbo, ela vem do grego logos, que pode ser verbo, palavra, raciocínio, pensamento. E nós vimos que no princípio era o verbo, era o raciocínio, o pensamento de Deus. E lá naquele princípio, antes de qualquer coisa, é aquele verbo, aquele pensamento de Deus, ele torna-se agora um outro ser, Cristo, o unigênito Filho de Deus. Assim como Eva foi gerada de uma costela de Adão, Cristo foi gerado da mente, da sabedoria de Deus. Por isso lá em Provérbios 8 está falando da sabedoria. E nós vimos que a sabedoria é Jesus. Você pode ver Provérbios capítulo 9, versículo 1 e versículo 5, onde diz que a sabedoria já edificou sua coluna e chama aos faltos de entendimento: vinde, comei do pão e bebei do vinho que tem misturado. Quem deu o pão e o vinho? Jesus. Quem quer a sabedoria logo? Jesus, tá certo? Então, porém, antes de vir em carne, o verbo era o raciocínio, o pensamento de Deus, e do raciocínio, o pensamento de Deus, se cria um outro ser, Não se cria, se gera um outro ser, a saber, o Filho unigênito de Deus, ok? E ali ele passa a se chamar Cristo. Antes era verbo, depois que é gerado ali em Provérbios capítulo 8, ele passa a ser Filho unigênito, tá bem? E depois, quando ele nasce de Maria, ele passa a ser filho de Deus e do homem, tá certo? Ali ele passa a se chamar Jesus, que o anjo aparece para José e fala: Maria terá um filho e porás o nome dele de Jesus. Só passa a ser chamado Jesus depois que nasce de Maria. Antes ele era o Cristo, o Messias, o prometido. E antes ainda de ser o Cristo, tá certo? Ele era o verbo, o pensamento, o raciocínio de Deus. Quando ele
Ele nasce de Maria e passa a ser Jesus. Como Cristo, ele foi feito maior do que os anjos, como recebeu o mais excelente nome do que eles. Como filho do homem, ele foi feito menor do que os anjos. Pode ver isso em Hebreus capítulo 1, versículo do 1 ao 5, e no capítulo 2, versículos 6 e 7. Tá bem? Ali fala que o filho do homem foi feito pouco menor do que os anjos. Tá bem? Nós vimos também que em Hebreus capítulo 1, versículo 5, está escrito assim: a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Tu és meu filho, hoje te gerei. Quando? Lá em Provérbios, antes de qualquer coisa, Cristo foi gerado do pai. E depois, quando ele nasce Maria, outra vez, agora ele passa a ser filho no novo sentido, tá certo? Quando ele foi gerado do pai, ele era da mesma essência, da mesma forma do pai, tá certo? Ele tinha, os poderes do pai, tá certo? Porque ele era o filho de Deus. Porém, quando ele nasce de Maria, como diz em Filipenses, ele aniquila aquele seu poder, deixa no céu todo o poder e sua glória e toma a forma de servo como nós. Tá bem? Isso está em Filipenses capítulo 2, versículo 6, versículo 7, que diz assim: sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, algumas traduções diz, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. Tanto é que ele foi tão semelhante ao homem, tá? Você vê, ele não tinha onisciência, porque em Marcos capítulo 13, versículo 32, nos diz o seguinte: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então nem ele sabia o dia e a hora da volta do Filho do homem, mas só o Pai. Isso significa que ele não tinha onisciência, ele era homem como nós. Também ele não tinha poder. Embora fala todo o poder me é dado, ali na Bíblia quando fala todo o poder me é dado, está falando toda a autoridade me é dada. Porque em João capítulo 5, versículo 30 nos diz assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço assim julgo, e o meu juízo é justo, porque eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então ele fala, por ele mesmo, ele não pode fazer nada. Também lá em João, no capítulo 14, ele fala para Filipe: Filipe, não vê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Vê pelo menos as obras, que não sou eu que faço, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Tá certo? Então o Filho por si mesmo não poderia fazer nada, o Pai fazia através dele. Amém? Então agora sim vamos começar a segunda parte desse versículo. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Olha que interessante. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O que é a glória do Pai? Que nós vimos em Jesus. Será que é ele ter ficado glorificado, uma luz que... Será que essa é a glória que ele veio mostrar? Nós sabemos que antes de vir salvar o homem, ele veio revelar o caráter do Pai. Tá certo? E nós vemos, olha que interessante, Moisés, em Êxodo capítulo 33, versículo 18 e 19, diz assim: então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Moisés rogando ao Pai, mostra-me a tua glória. Porém ele disse, farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. O que quer dizer isso? Veja, a glória do Pai é a bondade do Pai, tá? É toda a bondade, é todo o amor do Pai. Veja que ele ainda fala, vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer, eu vou ter misericórdia de quem quiser ter misericórdia. O Pai tem misericórdia de todo mundo, porque ele é amor. A glória do Pai é a bondade, é todo o fruto do Espírito, benignidade, mansidão, longanimidade, paz, alegria.
toda essa bondade, isso é a glória do Pai. Que Jesus veio nos mostrar, é o caráter do Pai. Tanto é que em João capítulo 17, versículo 22, Jesus diz assim, quando está orando: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Veja, Jesus falando para o Pai, em uma oração, né, sua última oração ali no Getsemane, né, falando: eu dei-lhes a glória que tu me deste. Quando que Jesus deu a glória? Que glória que Jesus deu para nós? Sua bondade. Jesus, tudo que ele fazia era bondade, era amor. Jesus, mesmo ele sofrendo na cruz, nunca foi visto tanto amor no rosto de uma pessoa como foi visto no rosto de Jesus. Então foi essa bondade. Jesus não veio buscar nada para ele. Por quê? Nós temos, né, que ver em Jesus o caráter do Pai. Eu vim para mostrar o caráter do Pai, a glória do Pai. Jesus veio mostrar. Tá certo? E qual que é o caráter do Pai? Amor. Para que as pessoas não fiquem pensando que o Pai é um tirano. Certo? Não tem como uma pessoa que ama o filho não sofrer por causa do filho. Principalmente quando o filho está doente, principalmente quando, né, está passando por provações. Deus é amor. Deus em nenhum momento coloca no homem um castigo. Ah, Deus castiga. Não. Deus é amor. Infelizmente, nós temos um conceito errôneo de Deus, que Deus castiga. Não, Deus é amor. Amém? O Senhor esteja com todos nós.